A paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus, por estarmos juntos novamente, E peço ao Senhor que nos dê sabedoria e compreensão de sua palavra que vai ser ministrada, amém? E que o Espírito do Senhor, nos conduza e tudo que for falado e ouvido, seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a maior esperança que devemos ter, Às vezes eu falo de esperança e a gente busca a esperança nas questões nas promessas do Senhor, em ter isso e obter aquilo, Mas eu creio na maior esperança que devemos buscar, a esperança de estar na presença do Senhor, E na presença do Senhor quando Ele nos buscar, ou na presença do Senhor nesse momento que estamos aqui, E essa é a maior esperança que devemos ter e sempre buscar, E na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler no versículo 12 e versículo 13, amém? Diz o seguinte, no 12: porém, alguns que creram nele, no Senhor, e o receberam, e a esse ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, amém? No 13 diz o seguinte: eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, não, Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano, E sim, o próprio Deus é quem foi o pai deles, amém? Em nome de Jesus. Esses são os versículos que vamos aqui colocar em prática nessa mensagem, amém? Lembro que um tempo atrás, bem atrás, que quando eu tinha meus 14 anos, eu trabalhava na parte da manhã e estudava à noite, com 14 anos. E a gente tinha o costume de levar a nossa carteira profissional, e a identidade, porque se fôssemos abordados, por um policial e eles viessem a pedir a nossa identificação, a gente mostrava a carteira de identidade e a carteira profissional. E através disso ele via qual era a nossa identificação, E através disso, veio aqui na minha memória, que essa identificação, essa identidade, a gente obtinha, a carteirinha de identidade, e quando a gente ia tirá-la, a gente era colhido, as nossas digitais, E através das nossas digitais, era colocado em arquivo essas coisas para uma futura identificação. Diz o seguinte, que esse meio de identificação, através das nossas digitais, tecnicamente, ela é chamada de datilograma ou dermatoglifo. Olha só, isso aí eu pesquisei e vi esses nomes, mas nada mais é o que a gente eles pegavam os nossos dedos, das mãos, e colocava uma tinta na ponta dos dedos e colocava numa folha lisa, E diz o seguinte, que as nossas digitais, elas
ela tinha o formato, né? Eles obtinham o formato das papilas dos dedos, né? E que a elevação da pele de cada dedo, né? E através disso, cada um tinha a sua identidade. Diz, no estudo diz o seguinte, que nenhuma digital é igual a outra, né? As minhas digitais são únicas, né? E não tem iguais, né? E isso daí é para cada indivíduo, né? Para cada pessoa, cada qual tem a sua digital. Bom, e através disso, né? A gente obtém a identidade na parte questão de pessoa, né? Eu vou tratar aqui de essa identificação por digitais é coisa muito antiga, tá? Muito antiga. E eu vou tratar com vocês com uma identidade que é anterior a esse meio de obter essa identidade pessoal aí. É uma identidade mais como que eu posso te falar? É uma identidade mais firme e que devemos sempre cuidar dessa identidade, né? Que é a identidade de filho de Deus, amém? Que somos filhos de Deus. Diz a palavra que nós somos escolhidos, né? Diz a palavra que fomos separados. E diz a palavra que Deus nos trata como filhos. É essa identidade que eu tenho que passar para os irmãos, né? E ela nos mostra o que somos, né? Através das nossas características, através, né, do nosso modo de ser. Essa é a maior identidade que temos. Amém? Diz o seguinte também, né? Que o conceito de identificação, olha só, né? Diz o seguinte, é o ato pelo qual se estabelece a identidade de uma pessoa ou de alguma coisa, pela presença dos atributos que a caracterizam. Guardado? Amém? E esses dias atrás, né, uns 15 dias atrás, eu assisti um filme, e o nome do filme é Overcomer, que traduzindo é Overcomer, né? E quer dizer o seguinte, essa palavra traduzida em português quer dizer vencedor em masculino e vencedora em feminino, né? E tem até uma música, né? Uma música com o mesmo nome, né? Overcomer. E é de uma cantora americana, né? E o nome dela é Mandisa, né? É uma cantora gospel, amém? E eu estava lendo a tradução da letra dessa música, né? E fala muito sobre vencedor e vencedora, né? Que Deus nos chamou para ser vencedor e vencedora. Mas para sermos vencedor e vencedora, nós temos que ter esse conceito de esperança na nossa vida. Em primeiro lugar, a esperança de estar com Deus, a esperança de andar com Deus. Amém? Onde formos, a esperança que estamos com Deus. E futuramente vamos estar com Deus. Essa é a primeira esperança que devemos ter. Olha só o que diz em Salmos 139, capítulo 139, versículo 16. Diz o seguinte: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Está falando de nós, amém? Em Jeremias, né? Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Por Deus, né? Fomos escolhidos, não somente desde o ventre de nossa mãe, mas antes mesmo da fundação do mundo, para sermos
filhos e filhas. Amém? Diz o seguinte também: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Louvado seja o Senhor. Então, antes, né, das nossas digitais serem formadas, Deus já nos conhecia, né? Já tínhamos uma identificação com Deus, né? Já tínhamos o parecer de Deus sobre nossas vidas. Então é nessa identificação que devemos apegar, né? Como filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos ter as nossas características também, né? Eu vou passar algumas características e vamos ver se estamos dentro dessas características como filhos de Deus, né? A nossa esperança é estar com Deus, e quando chamar a gente for até Deus, essa é a nossa esperança, a primeira esperança que devemos ter como filhos de Deus. Amém? Fala aqui, notei que o amor, né, é a primeira característica que devemos ter, né? O amor a Deus e aos outros, né? Esse amor é a primeira característica que eu coloco, né? E a segunda característica que eu vejo aqui é que devemos ser, né, obedientes à palavra de Deus, né? É uma característica do Filho de Deus, ser obediente à palavra de Deus. Bom, vamos aqui. Vem aqui a questão de obedecer à palavra de Deus com prazer e alegria, né? Um cristão não esconde sua identidade, cuida da família, não se envergonha do evangelho, né? Objetiva apenas a glória de Deus, né? Em tudo dai glórias a Deus. Amém? Leva a sua cruz e segue a Cristo. Ser misericordioso, viver em santidade, não é que sejamos, né, o perfeito, mas devemos buscar constantemente, né, na presença do Senhor, através da palavra do Senhor, né, buscarmos que sejamos agradáveis ao Senhor. Essa é a palavra certa na questão de viver em santidade, buscando a santidade. Amém? O Filho de Deus, né? Ele é justo, né? E paga suas dívidas. Eu falo dívidas financeiras, amém? Dívidas que às vezes mesmo as mais antigas, né, e esquecidas, devemos pagá-las, né? Isso aí está em 1 Timóteo 1:19, né? Não se satisfaz com os costumes e erros de maneira de pensar e viver deste mundo. As coisas do mundo não podem contaminar as nossas vidas, né? Isso está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Amém? Não tem ídolos evangélicos, né? Uma idolatria gospel, né? Não é exageradamente religioso, atenção nisso. Gosta de estudar a Bíblia e ir à escola bíblica, oh, glória a Deus, né? Não se abala com qualquer coisa, ou fica amedrontado com o fim do mundo e a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Às vezes a pessoa fica, eu creio que a pessoa, quando sente isso, né, de ficar abalado, né, eu creio que ela não está firme na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor fala totalmente diferente disso daí, né? E vamos ver mais aqui. Busca fazer sempre o que agrada a Deus, né? Tá João capítulo 8, versículo 29, né? Busca sempre o conhecimento espiritual, comete pecados e pode até ficar ausente da congregação, da igreja, né, por um tempo, mas sempre se arrepende, né, para a honra e glória do nome do Senhor, né, e volta para Deus, né. Nem tudo, né, é como nós queremos, né. Às vezes quando aceitamos Jesus, vem certas promessas do homem para nós,
Mas a palavra de Deus fala que no mundo teremos aflições, né? Mas devemos ficar constante com Deus. Mesmo nas aflições, temos que estar firmes com Deus. Amém? Gosto de conhecer a Bíblia Sagrada porque quer evitar o pecado. A palavra de Deus, à medida que conhecemos a palavra de Deus, né, e buscamos mais a palavra de Deus, o pecado não faz parte da nossa vida. Amém? É a mesma coisa que nós nos alimentamos da palavra de Deus, né? Qual a vez que o pecado vai ter na nossa vida? Então devemos estar firmes na palavra de Deus. Amém? Não segue o exemplo dos ímpios, né? Atenção nisso, né? Não se faz de coitado ou de vida, choramingando pelos cantos, né? Vê a necessidade de compartilhar, de ensinar e pregar a palavra de Deus. E mobiliza-se, né, de alguma forma para fazer isto. Glória a Deus, né? As pessoas que têm a vontade do ID, né, de ministrar a palavra de Deus, de estar falando da palavra de Deus, através da palavra de Deus, né, levando a salvação para vidas, né, que necessitam, né, que estão aí precisando da palavra de Deus. Eu tenho, essas foram algumas características que eu anotei e vejo que tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Qual a esperança que temos, né? A esperança de estar com Deus, de andar com Deus, e quando formos para Deus. Em nome de Jesus, que possamos estar atentos, né, nessas características de cristão, né? De buscar o que agrada a Deus, né, no nosso caminhar. É isso que eu trago para vocês hoje, né? Creio que a palavra de Deus é para a minha vida e para a sua vida, né? Se eu for analisar nessas características, tem muitas delas que eu tenho que batalhar muito para ser um cristão verdadeiro, né? Eu vejo que em muitas dessas características estou em falta com a palavra de Deus, mas Deus tem a misericórdia, Deus quer nos resgatar, nos trazer de volta. Então é isso que devemos buscar, né? A palavra de Deus, né? Para termos uma esperança verdadeira. Amém? Em nome de Jesus Cristo, né? Agradeço por Deus, por Ele dar, né, esse momentinho para nós, para falarmos da palavra de Deus. E que essa palavra seja, né, seja, como ela diz, viva e eficaz na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro e eu agradeço. Amém.